Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Papo ao Redor da Mesa. Este programa especial, né? Porque eu estou tentando fazer um resgate sobre a vida do professor Mário Beni, contada por seus ex-alunos, orientados de mestrado e doutorado, cursos de pós-graduação, em geral, enfim. Nós estamos buscando isso. Nós já temos alguma documentação fotográfica que já está em filminho e está aqui no canal, é só acessar. Tem umas coisas interessantes lá. E tem mais coisas para serem colocadas. Bom, nosso programa, antes de chamarmos o nosso convidado, a gente costuma fazer uma reflexão. E hoje a reflexão é a força do pensamento. O pensamento dos outros exerce em nós uma influência muito maior do que supomos. Não são as nossas ideias e opiniões que prevalecem, mas a forma de expressá-las. Isso é rigorosamente verdadeiro. Após 45 anos de docência, creio que posso lhes falar com tranquilidade sobre esse tema. Lembra desse assunto, professor? Lembro. Lembra desse assunto? Não faz muito tempo que eu postei isso. Os pensamentos do professor têm muita força e exercem nos alunos uma expectativa, uma expressiva e penetrante influência que será, com o tempo, trabalhada, aperfeiçoada e transmitida com renovados argumentos por aqueles alunos que abraçarem o ensino e a pesquisa, ou mesmo para os que optarem pelo mercado de trabalho. Hoje constato com muito orgulho e gratificação que os meus melhores alunos da graduação, tanto na ECA USP como na Ibero-Americana e na Faculdade de Turismo do Morumbi, hoje Universidade Anhembi Morumbi, são meus colegas doutores, autores de livros e docentes pesquisadores, na maioria das universidades do país. Os que foram para áreas empresariais do turismo igualmente se despontaram em suas carreiras. Muitos chegaram à culminância da hotelaria e agência de viagens, exercendo gerências, diretorias, presidência, entre outros. Ao meu lado, no CN Tour, no Ministério do Turismo, tenho 2 ex-alunas de pós-graduação. Todo o nosso pensamento, antecedido de preparo, estudo e muita reflexão, projeta ondas de vibrações rápidas e são essas que exercem a sua influência sobre cada pessoa com quem nos relacionamos, ou que de nós se aproxima, de maneira a entrar no raio das vibrações de nossas concepções cuidadosamente explicadas e elucidadas. Isso é um texto seu, professor. Você garimpou. Sim. Garimpou. Certo. E, professor, o senhor descreveu uma coisa aqui, esse tema, ele é muito pertinente e ele é muito forte, muito real e muito presente. Às vezes, algumas colocações, e agora há pouco eu falava com o senhor a respeito de uma colocação que há uns anos atrás me foi apresentada, e essas vibrações nessas colocações, elas precisam ser muito cuidadosas, porque às vezes a gente influencia demais uma pessoa com aquilo que a gente fala. Sim, é verdade. É por isso que o texto tem a missão
de provocar uma reflexão. Né? Eu procuro sempre buscar uma maneira de traduzir o que eu penso, imagino e gostaria que acontecesse na minha vida para aqueles que eu quero bem, que foram meus alunos e que, de alguma forma, mantiveram comigo uma relação bastante próxima, em sala de aula, fora da sala de aula, em conversas, diálogos e contatos ao longo da minha trajetória acadêmica. Então, eu acho que alguns eu efetivamente sinto que incentivei bastante a chegar onde chegaram. Outros chegaram por si próprios, porém sempre estimulados de alguma forma por mim, pelos meus colegas. Tá? Então, eu acho que tudo que nós alcançamos na vida ou fracassamos depende do pensamento, né? Da construção, do momento, das situações que se apresentam, às vezes, de forma tão rápida, inusitada, de forma tão violenta, outras com muita emoção, provocando diferentes emoções em cada um de nós. Então, o pensamento é importante. Nós, embora às vezes, não percebemos em profundidade, mas nós estamos sempre pensando, né? De alguma forma, a gente pensa no que fazer, principalmente quando a idade vai vai chegando a senioridade, né? Para não falar da velhice ou efetivamente da idade provecta. É claro que esses pensamentos são mais próximos, nos acompanham, principalmente quando eu vejo no meu site pessoas que eu não vejo há muitos anos, mas que tiveram um contato muito estreito, muito próximo, né? E que de alguma forma me tocaram. Né? Então, eu fico muito feliz de ver que elas ainda estão evoluindo nas suas atividades profissionais, acadêmicas. Isso me estimula muito. Né? Eu abri o Facebook de manhã, é sempre uma surpresa muito agradável para mim. É uma coisa que eu faço com muito prazer, com muita alegria, porque eu vejo uma maneira de rever todos os dias aqueles que estiveram próximos a mim e de rever algumas pessoas que desaparecem ou raramente aparecem, mas de vez em quando lembram que o velho professor está do outro lado da tela, né? Espera aí que sumiu a imagem aqui. O que eu fiz? Eu mexi no mouse. O senhor está aparecendo. Só um pouquinho que eu já vou aí. Pronto. Então, o senhor... mas o senhor continua ainda hoje
a influenciar muitos jovens alunos. Eu não sei se eu influencio, talvez traga alguma inspiração, algum alento. Influenciar é uma coisa profunda Claro que, na medida em que eu encorajo, em que eu tento trazer para hoje assuntos sempre muito atuais, não é? Então, é claro que isso mexe comigo e com as pessoas que estão do outro lado da tela. E às vezes, os e-mails se repetem, se tornam diálogos, outros monólogos, enfim, tudo em razão do pensamento que é a única coisa que é rigorosamente nossa, ninguém nos pode tomar ou eventualmente, claro que nós seguimos sempre os grandes mestres, os grandes filósofos. Eu, pessoalmente, gosto muito de ler os grandes escritores do passado, mesmo da língua portuguesa, e me inspiro muito em cada um deles, né? Às vezes me surpreendo porque eles colocam situações muito presentes, apesar de terem vivido alguns até 100, 150 anos atrás. Isso, então, me empolga, porque eu vou buscar, e quando coincide, então, os pensamentos se aproximam ou se concordam, então as coisas ficam mais saborosas na recordação. Eu acho que o senhor, quando escreve, o senhor acho que se inspira nesses seus autores. Em muitos deles, Em claro. muitos, porque o senhor, eu Eu vejo. escrevo, eu cometo, às vezes, a ousadia de tomar, de absorver alguns pensamentos e, com outras palavras, descrevê-los, mas, essencialmente, a inspiração veio de um autor ou de alguém que eu li em algum lugar ou num livro, né? Às vezes eu não cito, é muito comum acontecer isso, porque eu não me recordo mais se foi Machado de Assis, se foi, eventualmente, um, um autor mais recente, se foi. Não é? Porque não dá para lembrar. Quando eu lembro, eu realmente homenageio e faço, porque eu trabalho, né? O material literário que eventualmente eu produzo, ele é sempre fruto de um pensamento coletivo, de diferentes autores que falaram em algum momento naquilo que eu estou escrevendo. E às vezes eu aproveito alguns textos e reescrevo, mas tento trazê-los para a realidade do presente. É essa a ideia. Agora, por exemplo, a história, nós estamos agora, como alguns vão poder observar, daqui para frente, o mundo mudou. As pessoas ainda não se deram conta do que aconteceu, né? Mas
Covid-19 e a grande consequência, não só sanitária, também econômica, que ela vai produzir em todo o mundo, vai ser uma grande transformação. O mundo já não será o mesmo a partir desse ano, 2022, né? É uma nova marca do tempo que acontece. Então, a verdade é que nós não criamos ainda um espaço, eu diria, subjetivo, suficientemente maduro para uma posição de busca, de troca, de confiança, de construção, né? De um projeto comum para a humanidade a partir do instante em que ela é atingida de uma forma global. Não? Eu acho que o que marcou efetivamente este momento, esses 2019, 2020 e 2021, esses 3 últimos anos, do início da Covid para cá, foi uma grande mudança. Não? Claro que coincide também com o avanço da informática, mas, de qualquer forma, os efeitos dessa mudança ainda nós não vamos sentir por algum tempo considerável. Né? Essas contradições alarmantes da nossa época, né? Elas não são só em razão da Covid, elas acontecem pela informática, pela maneira com que as coisas aconteceram de uma forma tão rápida. Imagine que antigamente quem escrevia era o jornalista no jornal, e aí você tinha a notícia. Agora você tem a notícia por pessoas que não são jornalistas, que resolvem escrever, falar, comentar, acontecer, tudo ao mesmo tempo. Né? Então, isso é uma nova postura da sociedade, cujos resultados nós não temos ainda muita certeza do que acontecerá. É isso aí. O mundo realmente deu uma guinada que daqui mais uns anos talvez a gente assista esse vídeo aqui e lembre das suas palavras e concorde. Realmente, professor Mário, mais uma vez acertou em suas colocações. Eu lembro quando o senhor escreveu Globalização do Turismo, Mega Tendências do Setor e a Realidade Brasileira, logo depois do 11 de setembro, que de um comentário seu levou ao recebimento de um prêmio. Então, isso é bastante... suas palavras são bastante sábias e levam uma reflexão. E, por falar em reflexão, agora eu vou fazer o senhor pensar um pouquinho. Nesse programa nós temos um convidado surpresa. Sim, sempre. Né? Sempre. Eu sempre peço para não falar para o senhor que vai participar do programa, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou ler aqui um pequeno currículo, e eu acho, professor, embora a pessoa ela já está aqui nos bastidores, e eu não sei se ela ouviu a leitura do texto, mas, enfim, vamos ver se o senhor adivinha quem é. Convidado de hoje é graduado pela Faculdade Anhembi Morumbi.
Sim. Tá? Teve como orientador no mestrado. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu vi em algum lugar aqui, mas eu perdi agora. Mas enfim, ela fez mestrado na USP e não foi o senhor que foi orientador dela. Sim. Se eu não estou enganada, foi o São Jorge. São Jorge foi meu orientador. Mas, né, se eu não estou enganada, foi orientador dela também. O senhor foi orientador dela de doutorado, na ECA USP. São Jorge foi meu orientador de doutorado. Foi meu professor de matemática no ginásio, no Colégio Dante Alighieri, e depois nos reencontramos na ECA, para grande surpresa minha, e eu o escolhi como meu orientador de doutorado. Tá. Ela tem o nosso convidado tem aperfeiçoamento em técnica e planificação turística pela Costa del Sol. Sim. Sabe quem é? Não deu ainda para... Tá. Tem aperfeiçoamento em High-Tech Método em Education pela State University of New York. Professor, o senhor lembra da frase, o senhor é externamente responsável por aquilo que cativa. E então agora eu vou contar quem é. Faz parte da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. E eu pergunto, quem é e qual a importância, qual a influência do professor Mário Beni na sua vida, professora doutora Antônia Marisa Canton. Seja bem-vinda. Oi, professor. Marisa, que bom. Que saudades. Como vai? Só a Gislene para trazer a gente mais perto. Pois é, nós somos da academia, mas ultimamente não tem se reunido a academia, né, Marisa? A gente mal tem falado, conversado, mas, meu Deus, eu posso falar como é que é? Você pergunta, eu já posso falar algumas coisas. Professora, conta para a gente aquilo que só vocês que foram alunos do professor Mário sabem contar. Como é que era o professor Mário em sala de aula e que influência ele teve na sua vida? Bom, o professor Mário Beni, eu não tive essa grande oportunidade, maravilhosa oportunidade de estar em sala de aula com o professor. Ele foi meu orientador de doutorado. Então, minhas aulas eram quase particulares, era tete a tete, era orientação, discussão, busca de um tema viável sob o ponto de vista de pesquisa, viável sob o ponto de vista de aceitação e entendimento do mercado. Bom, mas eu queria pular um pouquinho e ir um pouquinho mais para trás, pode ser? Pode, à vontade. Um carinho, uma admiração pelo professor Mário Beni, assim, que não cabe, não vai caber nesse momento em tudo que eu gostaria de falar. Porque eu sou uma pessoa muito feliz e muito grata, porque consegui ter a oportunidade de conviver com o professor Mário Beni em circunstâncias como profissionais, né? Academicamente, porque ele foi meu orientador, e a gente depois começou, por N motivos, aí surgem assim, muitas oportunidades. Seminário, projetos novos dentro da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, daí formou assim, um grupinho muito unido, a professora Miriam, a professora Beatriz, a professora Doris, né? E a gente acabou depois indo a convite, eu fui dentro da equipe do professor Mário Beni, que foi convidado para formular e construir
o projeto de mestrado da Univale, e ele, então, convidou alguns professores ali, né, que já eram graduados, ou em mestrado ou em doutorado, para poder compor a equipe que foi lá para a Univale. E tudo isso nos aproximou muito. Depois eu também acabei dando aula na UX durante muito tempo. E na UX, o professor, ele é mais que professor. Aliás, onde ele vai, ele é mais que... Não é o professor, ele é assim um ícone, né? O professor Beni falou. E eu, até hoje, eu tenho uma... Assim, primeiro, que é uma pessoa extremamente, além de inteligente, competente, estudioso, eu acho que o que mais me traz, assim, junto e com muito carinho, é a personalidade extremamente gentil, generosa. Seus alunos são tratados como filhos. Ele quer que os alunos caminhem. Ele se doa de uma forma tão plena e tão junto que eu fico imaginando, é realmente um dom, é uma dádiva, sei lá, veio para ajudar o próximo, da forma, através da educação. Então, eu tenho, assim, uma admiração pelo professor Beni como pessoa, como amigo, como família, porque eu sei que ele ama a família, é extremamente ligado com a família, é um avô zeloso. Então, eu sou absolutamente assim, teria que contar uma história muito longa. Mas eu vou também voltar um pouquinho, ainda antes da experiência acadêmica, ou foi durante. Acho que foi quase no período, porque eu fiz o meu doutorado em 2000, e essa experiência que eu tive com o professor Beni na atividade profissional, que ele foi na gestão, se não me engano, professor, talvez o senhor também me corrija, mas eu tenho a impressão que foi na gestão do Olavo Setúbal, ele foi Não, responsável... foi do Maluf. Do Maluf, Maluf, governador, e o Reinaldo de Barros, prefeito. que você assumiu Paulo Stur. a Paulo Stur, a coordenação do Departamento de Eventos e A diretoria de planejamento. De planejamento da Paulo Stur, que era um órgão assim, que não é como hoje, que tem assim, vários setores. O Convênio Birro nem existia ainda. O Convênio Birro foi acontecer em 1983, 84. Então, nossa, trabalhar com o professor dele foi assim uma glória. E aí eu também, porque naquela ocasião não tinha nomeação, obviamente, saía em diário oficial e tal, e a gente exercia um trabalho público. Eu vinha já de uma atividade pública como diretora do Centro Municipal de Campismo, da gestão do Setúbal, e aí eu fui nomeada para trabalhar na equipe do professor dele. Espero que ele, obviamente, passou pelo crivo dele de aceitação, não sei, ou foi indicação dele, e aí foi a nomeação. Então, nós éramos em 3 que atendíamos o professor dele, né? Era o Renê e eu, e quem era mais mesmo o professor? Era muito... Olha como eu sou modesta, os 3 eram super competentes, olha como eu sou modesta. O Renê era uma graça, uma pessoa incrível. Era eu, o Renê, e tinha uma moça. Essa moça eu não estou conseguindo lembrar o nome dela. Eu lembro já. Então. Aí eu só sei que nós tivemos uma equipe também muito justa, muito maravilhosa, muito competente. E nessa ocasião, eu faço também um parênteses, que eu acho que o professor vai lembrar-se, que ele contratou, trouxe para junto da equipe, uma secretária, uma assistente, que ele queria dar também, como sempre generoso, como sempre, quando ele sente que a pessoa tem um dom, que a pessoa tem possibilidade, que tem um potencial, eu acho que ele está sempre junto para ajudar aí, né? Então, foi a Rosana Beni, que se tornou uma grande profissional de eventos, né? Uma empresa muito competente, mas naquela ocasião ela entrou para ser nosso assistente lá no departamento, acho que era assistente o nome, não sei se era secretário, assistente, e eu me lembro do professor Beni me chamando na sala e disse assim: Marisa, eu vou pedir um favor, você tenha muita paciência com a Rosana Beni, porque eu faço questão que ela aprenda tudo. Então, ela está assim, à disposição de vocês, mas eu gostaria que fosse assim, tudo com muita
tranquilidade, o nível de exigência no qual ela possa compartilhar e dar retorno e tal. Então, a minha lembrança do professor dele, em todas as circunstâncias, quer trabalhando na área do governo, quer trabalhando junto às instituições de ensino, sempre foi com essa característica de muita sensibilidade, muito carinho, muita generosidade em dar espaço para o outro crescer, e o que depender dele, ele está sempre disponível para acrescentar. Quando eu fiz o doutorado com o professor Beni, eu terminei o doutorado no ano 2000. Então, eu não sei, devo ter começado em 1997, talvez, não sei, foi por aí, então, uns 3 anos. Eu tinha terminado a Morumbi já há muito tempo, estava como professora ativa da área da área de turismo, das faculdades e tal, mas eu vinha do mestrado, que foi com o professor São Jorge. E por que o professor São Jorge foi meu orientador de mestrado? Porque quando eu tentei entrar na ECA, que tinha pós-graduação estrito sensu, era a Universidade de São Paulo, ninguém mais tinha. Né? Depois veio também a Univale, com o empenho e a dedicação do professor dele, com a sua equipe, mas era só a USP. E com a faculdade do Morumbi, a disputa por uma vaga dentro da Universidade de São Paulo, para você ter ideia, eram 2 por ano. Não sei se o professor dele, né, 2 de mestrado, 2 de doutorado. E a quantidade de candidatos era assim um absurdo. Então, quando eu nem sei por quem eu fui orientada nesse sentido, disse assim: olha, Maria, você vai ter que entrar como aluno especial, fazer 2 anos de graduação, se organizar aí até essa. Eu me lembro do professor Tupã, muito, né, que foi também um querido, e me deu essa oportunidade. E eu, então, entrei, porque o Tupã era diretor da época. Eu entrei e tive que cursar 2 anos da curso de comunicação social, fazendo os 2 anos de ênfase em turismo, porque lá tinha ênfase em RP, depois 2 anos básicos, depois as pessoas iam para relações públicas, propaganda e publicidade ou turismo. Então, eu fiz aqueles 2 anos, não o básico, mas os 2 anos específicos do turismo. E aí, quem foi meu professor? Com um carinho assim, enorme, o professor São Jorge. E a aula dele não era uma aula, era um show. Era um show. Ele era um showman. Ele era incrível. Ele era um showman. E aí eu me afeiçoei muito a ele. A gente ficou assim, eu amava a aula dele, felizmente tenho a impressão que fui uma aluna razoável. E aí, eu encaro, já aceito como endosso a sua candidatura. E, óbvio, que com a candidatura dele, eu acho que foi um grande apelo para que eu, dentro dos exames necessários, foi uma língua, e depois teve exame escrito, depois teve uma oral, etc., mas foi um grande empenho ele ter aceito, que me aceitaria caso eu conseguisse. E depois de lá, eu engatei logo em seguida o doutorado com o professor dele. A oportunidade que eu tive dessas 2, para a Espanha, que fiquei um tempo lá estudando, uns 2, 3 meses, foi a questão da faculdade em Morumbi que promoveu, criou essa oportunidade dessa parceria com a escola de Torremolinos, né? E foi que eu fui fazer essa especialização. E com relação a essa experiência dentro do campus universitário americano na NYU, por 2 vezes eu fui e fiquei 2 meses cada vez dentro da universidade, uma experiência maravilhosa, foi que, né, professor, o senhor deve se lembrar do professor Lito, né? Sim. Então, o professor Lito instituiu a Escola do Futuro da Universidade de São Paulo, né? Sim. E eu fui trabalhar com ele. Eu trabalhei mais de 10 anos com o professor Lito na Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. E, nesse momento, teve essa oportunidade desses intercâmbios, e por 2 vezes eu fiquei dentro da universidade para assistir como é que funcionava o processo escolar numa universidade americana. Então, foi isso. Mas
Aí eu voltei e fiquei nos braços, nas mãos do professor dele, que chegou para mim e disse assim: sobre o que você quer escrever? Eu falei: professor, eu não sei. Não tinha noção. Eu não tinha ainda, não tinha, mas eu tinha uma empresa de eventos, eu fazia uns eventos e tal, mas a história é na prática, né? Tinha pouco embasamento teórico. E poucos livros tinham sobre eventos, né? E muito pouco se discutia sob o ponto de vista dos eventos, o embasamento teórico. E o professor que me deu essa luz, eu agradeço a ele. Foi ele que me trouxe o tema, foi ele que me trouxe a ideia. Marisa, você tem uma empresa de eventos, você é formado em turismo, vai por esse caminho, aonde você, né, atua, ou bem ou mal, atua aí, está aí, né? Está aí no mercado. E sem nenhuma pretensão, eu creio que nem por parte do professor dele, né? E também minha, muito menos, porque eu não tinha tanto conhecimento assim desse espaço acadêmico, do que, né, das dissertações que haviam sido lançadas através da ECA, nem das teses, para fazer um estudo comparativo de saber o que seria bom escrever. Mas, indicada pelo professor dele, eu fiquei muito assim, fortalecida. E aí partimos realmente para escrever. Tema que o professor Beni, né, me orientou foi os eventos como ferramenta de sustentação das organizações do terceiro setor. O terceiro setor estava engatinhando em 1999, 2000, assim, mas de uma forma, não tinha essas ONGs todas, vieram depois. O que estava assim, mais assim, na crista da onda eram os doutores da alegria e os meninos do Morumbi, que, aliás, foram estudos de caso que foram colocados depois da tese do doutorado. E, com isso, coincidentemente, eu já estava dando aula na FGV, surgiu na FGV um curso de especialização em administração do terceiro setor, curso de um ano, um curso intensivo de um ano. E aí eu me inscrevi. Então, aí eu mergulhei fundo no tema, né? Mergulhei fundo no tema. Tanto que também, graças aí à visão, né, pioneira do professor Beni, que me levou a esse tema maravilhoso, me mostrou um caminho, me trouxe a luz aí do tudo, eu acabei transformando em livro, e mais, qual não foi a sua surpresa, que se eu acabei detendo a primeira doutora em eventos no Brasil, isso sido constatado pela professora Miriam Rechovski, que faz um trabalho belíssimo sobre levantamento das teses e mestrados no Brasil. E também, veja só, o professor doutor Mário Beni foi o primeiro orientador da primeira tese de doutorado sobre eventos no Brasil. Então, esse pioneirismo aí talvez não foi o nosso objetivo, mas foi uma decorrência de uma seriedade de propósito, né? De focar naquele momento que era importante. E o professor teve uma paciência enorme, como sempre, ele só faltava realmente pegar na mão da gente e escrever por nós, sabe? E eu digo assim por nós, porque todos os meus colegas, inclusive outros colegas que estão na academia, né, passaram pela mão do professor dele, eu acho que o Taio de Carvalho, o Eduardo Sanovics, não foi, professor? Foi. Então, eu acho que as pessoas que estão hoje, né, atuando, e já uma espécie de velha até guarda, porque a gente vai também acompanhando algumas coisas pelo caminho, se um dia elas deram o primeiro passo acertadamente na carreira acadêmica, esse acertadamente deve a um nome que a gente não pode esquecer, que foi o professor Mário Beni. E mais ainda uma outra gratidão. Eu sei que o professor Beni é que contribuiu, e foi a mente acadêmica mais fortalecida dentro do que se poderia obter sobre o conhecimento sobre planejamento turístico. Foi o professor Beni na instituição da primeira escola, a primeira faculdade de turismo, que foi a faculdade de Morumbi, né?
Então, e ele que deu todo o modelo assim, de conteúdo, de formatação acadêmica, que o professor tinha os grandes conhecimentos e vivência, né, na Espanha, que era o grande modelo do turismo do mundo, né? Mas academicamente ele não tinha nem formação e nem tinha, justamente por não ter formação, não tinha a habilidade, ele não tinha o conhecimento para poder estruturar aquilo um projeto acadêmico, né? Com começo, meio e fim, com, com consistência, né? Do conteúdo, buscar os professores certos para as áreas certas. Então, o professor Beni foi o grande como é que diz, que conseguiu segurar essa orquestra toda. Foi o mestre da orquestra toda de professores do start da Faculdade de Turismo, que hoje é uma profissão convalidada, reconhecida e etc. Então, professor Beni, olha, eu não tenho palavras. Eu falo você com todo o respeito, é uma pessoa no qual eu admiro muito, como pessoa humana, como pessoa no âmbito familiar, no âmbito dos amigos, ele é verdadeiramente muito amigo, e toda essa dedicação acadêmica que sempre foi muito generosa, além de ser muito competente, mas sempre muito generosa. Não sei mais. Muito obrigado, Marisa, das suas generosas palavras. Você só esqueceu de dizer que, na verdade, eu fui alçado à Academia Brasileira de Eventos e Turismo por suas mãos, na sua presidência. É uma honra. E isso me deixou muito satisfeito, muito feliz, porque foi um reconhecimento da academia, na sua presidência, e continuamos lá juntos com vários projetos, projeto da revista, enfim, esse episódio da academia me tocou profundamente. Eu já era membro da Academia Internacional de Turismo, mas não era membro da Academia Nacional Brasileira de Turismo. E foi a Marisa que lembrou efetivamente de me convidar, e lá estou, sou seu colega com muita honra, como também do Caio e de tantos outros que você citou. Vou escrever agora sobre o meu... Memorial? Não é o memorial. Tenho que escrever o memorial, mas também vou ter que... Vai sair em junho. Já fiz do Aldo, né? Não vai escapar, professor. Vê aí, começa já a lembrar que tem tempo. Não, tá. Ele já está praticamente escrito. É só dar uma revisão. Eu vou dar uma revisão, vou entregar. Então, Marisa, é isso aí. Você realmente foi uma pessoa muito importante e continua sendo minha colega na academia, mas tivemos diversos momentos juntos na FGV, e, sobretudo, na Paulistur, onde criamos aquele programa que até hoje todo mundo sabe que a Avenida Paulista, aos domingos, é fechada para recreação. Quem começou com isso fomos nós, né, Marisa? Naquela época, fechando a Avenida Paulista, nós fazíamos, aproveitávamos a Fenite, por exemplo, lembra que tinha a Fenite? E que as pessoas não tinham como ir assistir um desfile de moda da Fenite, porque só ia
a classe mais abastada, enfim. Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos trazer para as ruas de São Paulo algumas Desfiles, né? desfiles de moda com música, etc. Fomos a primeira administração pública que levou a orquestra sinfônica para o Parque do Ibirapuera. Então, aquele programa de animação, que criamos a feira o mercado das pulgas, né? Que é as feiras das quinquilharias, tem ainda hoje na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, tem ali na Dom Orione, na Bela Vista, no fim da 13 de maio, e tem embaixo do Museu de Arte Moderna. Isso foi criação ainda da nossa administração, tá? Essas feiras. E o mais eu destacaria daquele programa, que me deixou muito feliz, foi ter recuperado a maioria das festas de colônias, colônia italiana, a colônia japonesa, a colônia síria, libanesa, enfim, várias festas que nós recuperamos e que existem até hoje e vou contar uma coisa que você talvez não saiba, Marisa, mas dentre essas festas, aquela festa de São Vito, que era presidida pelo Modesto Mastro Rosa, lembra que ele foi, inclusive, da área aí da agência de viagem, tinha uma grande agência, e ele era o presidente da festa de São Vito. E eu consegui, junto ao prefeito Reinaldo de Barros, uma sessão em comodato de 50 anos de um terreno onde se realiza hoje, com todo o conforto, a festa de São Vito, né? E no decorrer desses anos, o prefeito de Polignano Amare, que é a cidade tradicional onde se faz essa festa de São Vito, veio a São Paulo e alguém o levou. Ele chorava, porque ele disse que em Polignano Amare já não se fazia mais a festa de São Vito, porque havia se perdido a memória dessa festa. E aí eu fui comunicado, a Sônia, minha mulher, fez o mestrado dela entrevistando todas as senhoras que faziam aqueles pratos deliciosos, o Riquitelli e tantos outros da culinária de Bari, Baresa, né? De Polignano Amare. Então, em razão dos depoimentos que ela colheu na tese, na dissertação de mestrado dela, é que foi possível recompor na Itália a festa de São Vito, porque ela fez um resgate da história, tá? Da festa de São Vito. Isso nos deixou muito orgulhosos, mandaram uma carta muito bonita de agradecimento, e hoje se tem ainda recuperada totalmente a festa lá na cidade de Polignano Amare, na Puglia, na região da Puglia. Então, essas coisas realmente trazem uma satisfação muito grande, e graças à equipe que nós tínhamos, aquele nome que você tinha esquecido é da Maria Helena. Maria Helena, isso mesmo. Maria Helena, você. E tinha outra sua companheira, que nós era muito sua amiga, que era responsável também pelos eventos, da organização dos eventos do Palácio
a Botelho, a Brasília Arruda Botelho? Não era Brasília ainda, não. Era uma alta, você morava pertinho de... Vera Simão? Vera Simão? Não era Vera Simão, nem a Brasília Botelho. Era uma outra. Maria Cristina, Cecília. É uma coisa assim. É uma querida, ela foi uma pessoa muito presente, isso mesmo. Professora, nós recebemos esses dias aqui no programa a Zezé. Ah, que maravilha! E a Zezé contou uma passagem muito interessante, que ela também trabalhou na Paulistur, né? Não, Zezé não. Foi uma outra. Não, foi a Zezé que foi jogar bolinha de gude na praça lá no centro? Sim. Ela, de vez em quando, era chamada em determinados eventos para ajudar. Porque a equipe era o professor Beni, que era o diretor, e eram três pessoas que trabalhavam com ele. Que é a Maria Helena, que a gente lembrou-se agora, o Renê, eu, e tinha essa moça que era participante, que era cerimonial do Palácio do Governo. Isso, a Brasília depois, A Brasília veio depois da Brasília veio a Vera Simão, depois da nossa colega. Veio a Vera Simão, isso. A gente não trabalhou com a Vera. A Brasília ainda participou de alguns eventos. Não, eu peguei ainda a Brasília. Eu peguei um tempo com ela. Mas é isso aí. Mas olha, você vê, Gislaine, que esse contato com professores que eu mais prezo e não faço questão, porque é um orgulho, é uma honra assim tão grande, porque não foi assim, foi meu orientador, por acaso, dentro da universidade, aí eu o conheci, agradeci, tiramos fotos juntos, na hora de eu ter apresentado a minha tese. Não foi só isso. Eu trago assim no meu coração, na minha gratidão e na minha história de vida, né? Que eu convivi, tive essa oportunidade de conviver com o professor dele numa trajetória muito longa e muito especial, de projetos incríveis, inovadores, pioneiros. E ele sempre atesta do grupo, mas de uma forma assim, então, não era um chefe, era uma pessoa no qual a gente respeita e quer bem, mas é aquele que consegue trazer todo mundo junto, incentiva quando as coisas vão bem. Olha, formamos uma equipe tão linda, e assim vai, né? Eu então vejo o professor em vários flashes. Ele lá na liderança da Univale, na liderança da UX, na liderança na instituição da IMB, da Faculdade Morumbi, trazendo turismo acadêmico para o Brasil. A entrada, olha, a academia, todos os respeitam muito, e não é para menos, né? Porque a pessoa somos em 40 acadêmicos, né? Que foram eleitos pelos próprios pares. Eles são os próprios 40 que são do setor e que elegem um nome e é votado esse nome. A cadeira é sempre um só. Quando alguém falece, que abre uma cadeira. Aí entra. Bom, como todas as academias. Mas a formação do professor Mário Beni é incontestável, quer dizer, não tem, ninguém tem a formação que o professor Beni tem para fazer parte de uma academia brasileira de eventos e turismo. E não é só uma correspondência acadêmica, é uma correspondência também de mercado, de desenvolvimento, de projetos pioneiros. Então, quando o pessoal, às vezes, cria lá um debate para qualquer assunto da academia, eu digo, gente, o professor Beni falou, então, não vou. Olha, é melhor olhar melhor. Vamos olhar melhor, porque não tem como rebater. Quem é que tem a formação que ele tem, a experiência que ele tem, a liderança que ele tem, os livros que ele escreveu? O livro que ele escreveu, Análise Estrutural do Turismo, não é um livro, é um tratado antológico. É uma coisa de louco. Tudo que você pensar sobre o turismo está lá no livro. Mas, com certeza, você encontra, ele vai assim do todo, as partes, sistema, subsistema, e vai assim no entendimento tão lógico, tão limpo, tão lúcido, tão claro. É um tratado. Quer dizer, quem não conhece esse livro não conhece o setor, entendeu?
Então, eu digo, nossa, olha, Gesleine, eu agradeço muitíssimo o professor Beni estar aqui com. É um privilégio, assim, privilégio da minha vida profissional, que eu zelo muito também, e sempre eu acho que, fundamentalmente, eu acho que eu nasci para isso que eu fiz até hoje, porque sempre foi com muito empenho, muita dedicação, mas aí eu vejo o professor Beni como uma coisa assim, um ícone, assim, é uma coisa assim que tenho um carinho enorme, um respeito, carinho mesmo, carinho, afeto, e o parabenizo por tudo que ele trouxe de bom para tantas pessoas, né? E que ele tenha sempre muita saúde, muita alegria e muito boas realizações na vida, viu, professor? Obrigado, Marisa. Mais uma vez, obrigado. Suas palavras me comovem muito e recompensam tudo que fizemos juntos. Opa! Quando eu, quando eu inventei de abrir essa sessão dentro do canal do professor para fazer esse resgate, a princípio ele ficou meio assim, né? Mas, Gê, tá tudo lá no memorial, é só ler. Não tá. Isso que vocês vêm trazendo a público, e ele gosta de ouvir, a gente sabe, né? Fica lá quietinho. É muito interessante. É um resgate que só vocês podem fazer. Eu queria fazer para a Marisa, pela experiência que ela tem, vivência de mercado, e também pela, pelo conhecimento teórico que ela tem e pela experiência que ela viu, dentro do tema que nós estamos falando nessa live, eu gostaria de ver muito a Marisa, porque nós estamos vivendo uma contradição alarmante neste momento do pós-Covid, ou ainda com a Covid, não é? Então, eu considero uma das contradições mais alarmantes da nossa época. O progresso da ciência e da técnica aparentemente nos abriria um campo infinito de possibilidades, mas, na realidade, acabou restringindo ainda mais nossos horizontes, sem negar em absoluto a potencialidade e a importância dos avanços tecnológicos que prosseguem, ocorridos nas últimas décadas, cuja velocidade continuará surpreendendo dia após dia. Não é? Deve-se ter presente que nem toda a humanidade, Marisa, se beneficiou dessas conquistas. Segmentos enormes da população mundial não têm acesso igualitário, não é, ao mundo da informática. Você sabe bem disso. Por exemplo, ainda há muita gente que jamais teve contato com a internet. E muitos dos que tiveram são verdadeiros analfabetos tecnológicos, possuidores de um instrumento que não conhece nem pode utilizar em sua plenitude. Então, não parece a você uma pergunta importante que se faz nesse momento? Até que ponto nós vamos esperar que o progresso tecnológico resolva nossos enormes problemas, que não se trata somente do conservadorismo diante da ideia do progresso tecnológico, mas de um questionamento acerca do seu sentido. Então, a técnica, que nós sabemos bem,
não é neutra e parte da valorização do capital, o que o torna nocivo em vários aspectos, e desenvolve-se em função de demandas de acumulação, leva uma forma social que implica numa certa maneira de nos relacionarmos com outros e de construirmos a nós mesmos. Então, eu queria ouvir a sua opinião, o que você pensa desse momento de grande contradição, que eu chamei de contradição alarmante, onde metade, eu diria um terço, talvez, pouco mais, da população mundial tem acesso à informática e a outra metade não sabe o que é isso, não tem acesso e passa dificuldades enormes. E a própria informática, tecnologia, ainda não encontrou a maneira de reduzir, diminuir esta desigualdade da informação, da tecnologia e da comunicação. Então, professor, aliás, foi sua abordagem, né, no início da sua fala, e eu estava ouvindo e me deliciando com a sua reflexão a respeito. Porque, na verdade, você tem toda a razão. Eu acho que é uma explosão de 19, 20, 21, que eu acho que ninguém mais, começa pelo ser humano, independente das suas condições socioeconômicas, independente, é o ser humano. Eu acho que ele sofreu um abalo muito grande, no qual ele teve a consciência da sua finitude, da sua fragilidade, da sua necessidade de olhar o outro, de compartilhar com o outro as suas dores, que não eram únicas, né? E então era um vizinho que perdia alguém, isso do pobre, do rico, era alguém que tinha todas ricos e que tinha todos os cuidados e que também foram embora, quer dizer, difícil alguém, né, não ter passado pela experiência de ter perdido um amigo ou uma pessoa relativamente próxima de alguém que tenha conhecido ou de um parente. Então, aquela desgraça, né, veio para todos os lares. O medo, né? O medo. E aí acumulou, junto com esse medo, ainda também a determinação de se rever processo. Né? Todas as casas reviram os seus processos. Então, não era só o industrial, mas era o comerciário, era o professor que você tem aula. Muitos professores sofreram horrores porque não tinham a mínima experiência com aula online, e as escolas tiveram que sair correndo para fazer uma capacitação e um treinamento. E foi, assim, horrível, porque alguns professores também, com muito mais habilidade, sensibilidade ou proximidade, conseguiram adquirir esses conhecimentos, outros não. Mas isso é como se eu estivesse fatiando uma situação que, na verdade, ela se fatiou porque em cada um desses segmentos, de nível de idade, nível de jovem, o velho, a criança, todos se alertaram, todos tiveram que rever o seu processo de vida. Então, professor, o senhor tem toda a razão. Começa por aí. Eu acho que não é uma revolução porque agora é tecnológica, ou que a revolução toda da facilidade da comunicação está toda tão próxima, né? O mundo ficou tão globalizado que hoje nós não precisamos ir para a França, para a Inglaterra, assistimos qualquer congresso, qualquer palestra, participamos, interagimos. Esse é o lado bom da história, porque foi um processo de desenvolvimento tecnológico que não parou por causa da pandemia. Ele continuou, e é um processo que não tem mais volta, né? Ele andou. Agora, isso
eu acho que trouxe benefícios para uma parcela da população mundial. Grande parte dela está realmente à margem disso, está vivendo a maior pobreza, muita dificuldade, né? E fome mesmo, porque não tem mais o que comer. Então, muitas hoje iniciativas sociais de marmita, de atendimento, contribuindo para a atividade pública, atividade social espontânea, porque está sendo. E não está dando conta. Ainda a coisa continua muito ruim. Então, eu acho que quando se fala assim, nesse desenvolvimento tecnológico, hoje as pessoas não se. Tanta alegria ou satisfação em saber. Quer dizer, eu acho que há uma sensibilidade por todos nós, cada um de uma forma ou de um tamanho, né, de acordo com uma questão pessoal, mas se sensibilizando pelo momento social que nós estamos passando. Eu acho que é um momento assim, muitas pessoas, talvez também pela idade, hoje eu vivo em um outro grupo, né, com as pessoas que já viveram muitas outras fases, e hoje se dão o direito até de observar mais do que se exigir estar tão plenamente dentro. A gente, hoje, com o passar do tempo, a idade, a gente fica um pouquinho mais reflexiva, mais olhando e percebendo do que propriamente estando muito querendo agir, tá na linha de frente. Mas o que se percebe realmente é que todos nós paramos assim para olhar um pouco dentro de si mesmo, as mudanças, a mudança de atitude, a mudança de olhar, a mudança de posição, a mudança de valores, né? E isso acho que, por mais que a tecnologia avance, que o homem vá à Lua para passear, um rico faz daí viagem turística à vontade, não há mais uma ilusão de que isso venha melhorar a qualidade de vida do ser humano. Mesmo porque, ao contrário, nós estamos partindo para ter uma consciência do quanto nós estamos destruindo a nossa qualidade de vida. Eu acho que aí também, eu acho que essa também é uma propositura que eu acho assim, importante e positiva. As pessoas, mesmo do mais simples, mais pobre, e pobre não tendo educação, pobre não tendo saneamento básico, pobre não tendo atendimento médico, ele também ele toma uma nova consciência social de que nós estamos nos destruindo. Então, essas iniciativas também do meio ambiente, essa proposta junto às empresas, né, da governança, de terem outras atitudes junto à sociedade, ao meio ambiente, é uma exigência que está intrinsecamente dentro do pobre, do rico, do mais rico, do menos rico, porque todos com essa pandemia, eu acho que tornaram-se outras pessoas. Eu acho que mesmo com fome ou sem fome, as pessoas ficaram muito sensíveis ao que vem a ser realmente uma humanidade, né? Então, esse desenvolvimento tecnológico assim, é como se a gente visse assim uma vitrine de luxo em Milão, né, aquela rua maravilhosa, né? Então, é uma coisa, é um prêmio, ninguém mais passa sem usar o online, né? Mas, como o senhor falou, não é que ninguém passa, o pobre não tem acesso a isso, mas ele sabe que existe, ele sabe que isso vai acontecer. Às vezes está lá na escolinha lá da prefeitura e vem uma professora que traz um vídeo, traz um computador, ele fica maravilhado, ele sabe que existe. Ele pode não ter, mas ele sabe, dentro da esperteza dele, da vontade de saber das coisas, ele se propõe a saber. Só que talvez ele nunca vá usar. E aí isso vai ser sempre garantido por um grupo, né? Um grupo de uma elite, e que vai tentar administrar o nosso mundo daqui para diante. Mas muita coisa mudou. Eu acho que nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente daqui para diante, acho que cada vez mais. Só para terminar, nossa área, professor, turismo e eventos, não adianta, não é retomada do turismo, retomada dos eventos. É um novo mundo. Exatamente.
E do turismo. Não existe, eu acho que essa palavra retomada não existe. Está incorreto. Vai retomar mais nada, gente. Não tem o quê. Não tem mais nada para retomar. Não tem mais nada para retomar. Ou você vai se reciclar, vai se atualizar, vai tentar. Você vai ter que se ver e se colocar, mas não vai querer voltar para retomar nada, que você não vai retomar nada. Nenhuma empresa vai conseguir retomar nada. Perfeito. Eu acho que essa sua fala deixou muito claro o que eu penso também. É uma questão crucial e que eu concordo em gênero, número e grau do que você... Eu vejo aí artigos e programas, a retomada do turismo, a retomada disso, a retomada daquilo. Não se vai retomar realmente nada. Realmente vai se recriar, vai se modificar inteiramente, as coisas vão ser diferentes do que... E até, claro, em algum ponto, a hotelaria, por exemplo, ela, de repente, deixou de ser um segmento do turismo receptor para ser um investimento imobiliário. Tá? No momento em que ela abandonou a sua verdadeiro caminho, ela não adianta voltar agora, porque vai incidir no mesmo erro. Então, tem que, evidentemente, repensar o que nós vamos fazer. Gostei muito, é isso que eu penso. Vamos tentar marcar. Eu não usaria essa retomada, está absolutamente... Retomar é retomar o errado, porque ele não existe mais. O inexistente. Não tem o que retomar. Gislene. Bom, a gente sabe que tem muita gente que assiste os vídeos, mas fica quietinha e não se manifesta, né? Normal. As pessoas são envergonhadas, né? Mas passou aqui o Zacarias Alexandre Nassar e deixou, né? Fez umas colocações e colocou saudades da minha professora de especialização em administração de empresas de turismo na UniOeste, na Foz, em 97. Que delícia! Oi! Beijão para você! E o querido professor Beni, orientador de mestrado da Univale 2001, dissertação Direitos do Consumidor e Empresas de Turismo. É muito interessante que as pessoas se manifestem para colaborarem com esse resgate, para a gente conhecer quem foi, né? O professor Mário Beni, não aquele que a gente conhece das palestras, né? Mas aquele de sala de aula, e vir contar para a gente, como você contou, professora, uma montoeira de coisas interessantes que não estão no memorial, pelo menos não no memorial dele lá escrito, né? Está na memória de vocês e agora aqui compartilhar. E eu sei de muitas histórias interessantes que eu vou tentar trazer para cá. E cada vez mais ele vai ficar. Quem é hoje? É um convidado ou é uma convidada? Porque ele só vai ficar sabendo na hora. E, professora, agradeço. Gislene, Oi? Parabéns pela ideia. Fantástico, maravilha. Obrigado. Eu agradeço o seu aceite e a sua participação, professora. Eu sei que você é ocupada. Agradeço de coração. Professor Mário também, muito obrigada. Espero que o senhor tenha se surpreendido com a convidada. Me surpreendi e gostei muito. Obrigada, professor. Então, tá. O pessoal que está assistindo, que vai assistir, não esquece de ir lá no canal, olhar aqui no canal, nós temos outros programas, nós temos o Troca de Ideias, que está super interessante, nós estamos na 3ª temporada. Vamos lá, vamos nos inscrever. Deem sugestões de assunto para a gente trazer e discutir. Nós temos o Drops de Viagens, que estreou semana retrasada, é bastante interessante. Aliás, o professor contou umas histórias que vale a pena assistir, conferir lá no vídeo. E temos esse nosso canal aqui para fazer esse resgate.
Muito obrigada pela participação de todos e na próxima quinta-feira estaremos aqui de novo com um novo convidado. Beijo no coração Obrigado de todos. A todos. E até a próxima. Obrigado, Marisa. Um abraço em casa. Obrigada.